então é homossexualidade inconsciente e há uma defesa para que ela não rompa. Não, então, dá psicose por causa disso. Não, a psicose é porque ele não conseguiu ser pai, então se ele não tem a paternidade, mas aí ele exerce um cargo que parece paternidade. Percebe? Ele diz assim, os fenômenos, eles sempre aparecem em duplas, em ambiguidades. Ele falou assim, você quer ficar perdido? Fica aí nessa blá blá blá, que ele fala, né? Então, a vida do analista muitas vezes é uma porcaria, é um lixo. Porque você vai ouvir muito fenômeno, muita ambiguidade. Não que a pessoa esteja nem inventando, nem mentindo, nem maldade, nada disso. Ele falou assim, tem alguma coisa que não é isso que nos interessa. É fácil olhar para os conflitos. A pessoa tem de mais, a pessoa tem de menos. Isso é um conflito. Ele falou assim, os conflitos são os fenômenos que aparecem, e eles são ambíguos. E o que não aparece como conflito? Que é o traumático. Esse está escondido. Esse você precisa ficar lá escarafunchando, me conta, me fala, isso e aquilo, e tá. De repente a pessoa pega e te fala uma palavra que nem tem no dicionário. Aí ele fala, aí alguma coisa desse não conflito apareceu. Aí ele vai dar o exemplo aqui de uma psicótica que ele apresentou como um caso, e ela lança lá uma palavra fora do contexto, maluca, e ele fala assim, que será que está por trás dessa palavra? Claro que ela tinha fenômenos, claro que ela tinha conflitos, claro que ela tinha ambiguidade, porque nós somos feitos de conflitos, de fenômenos, de ambiguidades na nossa vida. Se você conseguir, qualquer um de nós aqui, se for contar a sua vida, vai aparecer um monte de ambiguidade, um monte de conflitos, um monte de coisa que você vai dizer assim, então eu tenho X porque eu tenho Y, causa e efeito. Aí ele diz assim, e você pega a literatura, gente, até hoje, isso não parou com Lacan. Você pega a literatura e vai ler da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, DSM, né, o manual lá está das doenças, é só fenômeno que tem ali, são 400, 500 páginas de fenômeno. Olha, você tem assim, na linguística, é muito claro, tem o significante, né, que é a materialidade, a palavra em si, né, que remete a um significado. Que a maioria das pessoas sempre pensa, né, a palavra árvore remete à árvore, certo? Então, ele diz assim, o significado nos dá a impressão, pelo menos na linguística, de que ele está sempre ligado a um elemento do mundo, a um objeto, alguma coisa, né? Se eu falo a palavra televisão, se refere à televisão. Aqui ele diz assim, eu vou usar o significante e o significado de uma maneira muito diferente. Então ele está avisando porque lá tem os linguistas junto com ele e tal. Ele fala, não, o significante tem uma materialidade, sim, mas não é essa materialidade da palavra propriamente dita, mas sim de como ele é composto. Então o significante, nesse caso, para o Lacan, ele contém um conjunto de significantes. Você pode quebrar esse significante em partes e ver o que é que está juntado lá, o que é que está formado lá. Tá? E ao invés de ele remeter a um significado, ele diz assim, remete a uma significação. A palavra televisão é formada por tele e visão. Seria uma visão na tela. Visão na tela se remete a uma significação, não a um significado, porque não é um objeto. É um conceito, é uma ideia. Cai o significado e vira significação. E aí ele ainda vai, para ferrar mais a gente, ele vai falar que a significação nunca é ela em si. Ela sempre remete a outra significação. Ela é indeterminada, ela não é mais um objeto, porque a significação ela nunca está fechada em si mesma. Ela desliza. O sentido nunca está fechado.
Ele está ao contrário, aberto. Então ele diz assim, está tão aberto que ele pode representar qualquer coisa da realidade. O que é o galopiner? Isso é um fenômeno de fala e está bloqueado na psicose. A pessoa consegue trazer um termo, uma palavra, que não obedece essa lógica normal das associações. O fenômeno da paranoia, especialmente ele está falando aí da paranoia, é um fenômeno que traz essas palavras que brecam esse sistema que é o nosso sistema normal de comunicação. Então ele vai dizer assim, isto faz o quê? Uma espécie de um curto-circuito, quebra, corta, né? Um curto-circuito é alguma coisa que, né? A linha de transmissão dá um curto-circuito, ela corta, ela quebra. Ele fala, ele quebra essa cadeia que seria a cadeia de formação. Nós estamos sempre, ele vai insistir nisso, eu já falei, ele já mesmo citou, nós estamos sempre comunicando, vamos dizer, com o outro, e recebendo alguma coisa de comunicação de retorno, né? De forma invertida, né? A nossa mensagem vai para o outro e volta de forma invertida. Então ele diz assim, no caso dessas pessoas, isso não tem, é interrompido. Eles tiram o outro da jogada. Então eles usam uma palavra. Então, veja, para o Lacan o que é, né? Então ele vai dizer assim, é interessante para nós estudarmos a paranoia, porque na paranoia, um processo que normalmente a gente não reconhece, tá certo? Essa cadeia significante e a cadeia de significação, ela é tão automática para nós que nós não percebemos o que estamos fazendo, né? Eu estou fazendo aqui com vocês o tempo todo, né? Mas eu não preciso compreender esse sistema para poder fazer. Eu faço. Eu aprendi a fazer e saio fazendo. Ele falou assim, então é interessante analisar a paranoia porque ela foge desse padrão. É a construção semântica, mas é a menor unidade semântica possível. Ele diz assim, e o que é o taxema? Ele diz assim, na esquizofrenia acaba havendo uma esquizofasia, fasia é fala, há uma dificuldade de fala, né? Na esquizofrenia, especialmente na paranoia, vai aparecer essa coisa. E ele diz que há essa troca entre o que seria um semantema, que é o sentido, pela entonação, que é o taxema. Então a pessoa fica repetindo numa determinada entonação uma palavra que não tem sentido nenhum. Todo esse trecho aqui, lá que está dizendo assim, os psiquiatras estão tudo lá pela genética, pela fenomenologia, por isso, por aquilo, tá tentando descobrir o que está acontecendo dentro da cabeça do paranoico. Basta ouvir o que o cara está falando. É falha, é denegação, é atrapalhação, mas vai aparecer na fala. É a fidelidade, né? E ele vai desdobrar a segunda parte, que é, né, eu posso estar mentindo, eu posso estar enganando o outro, tá certo? Então ele diz assim, a fala, ela tem duas vertentes, vamos dizer, né? Ela está sempre comprometendo o outro. Veja, eu estou falando aqui, mas eu estou comprometendo vocês com a minha fala, fazendo um laço. Eu estou jogando para vocês retornarem para mim. Alguma coisa que foi e retornou, não exatamente da maneira que foi. Por que é uma inversão? Porque o outro, quando ele capta o que eu estou falando, ele capta de trás para frente. Eu produzo a minha fala no tempo adiante. Veja a frase que eu acabei de montar. Eu produzo minha fala no tempo adiante. Cronologicamente, eu estou indo para frente. Você só vai conseguir compreender quando eu concluir a fala. Na sua compreensão, o que você faz? Você faz uma compreensão invertida. Você vai do fim para o começo. Nunca o sentido está completamente montado até o momento em que eu encerro.
E ele vai dizer para nós, preste atenção, porque o paranoico, ele muda isso. Como ele muda, nós vamos descobrir, mas ele faz vários tipos de mudança. Duas formas de falar. Uma é dizer assim, você é minha mulher. Então, isso é uma declaração de fidelidade. Eu posso estar falando a verdade, eu posso estar falando a mentira. Todos nós sabemos que na nossa fala, nós podemos transmitir fidelidade ou infidelidade. Posso falar a verdade ou eu posso simplesmente enganar. Então, além dessa coisa, dessa cronologia que a gente não percebe, existe uma intencionalidade na fala. Essencialmente essa incógnita, na alteridade. O que é uma alteridade do outro? Ele não pode ser determinado. Ele é reconhecido, mas ele não é conhecido. Por que ele pode ser reconhecido, mas não conhecido? Simplesmente porque ele pode mentir, ele pode enganar. Tanto eu posso enganar o outro, quanto o outro pode me enganar. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar a criança pequena, bem pequena mesmo, quando ela começa a falar, né, ela quase não mente. Ela fala, e se você perguntar, por exemplo, até uma coisa que possa incriminá-la, ela fala, ela não tem essa coisa. E aí, num determinado momento, ela percebe que ela pode enganar o outro. É muito curioso perceber que às vezes você faz uma pergunta e ela breca ela. Então, se eu posso enganar, eu tenho certeza que o outro também pode me enganar. Certo? E aí o que o Lacan está dizendo, né? O que nós entendemos como comunicação vai para o espaço, tá certo? Porque a comunicação, ela o exemplo que ele fala desse Weiner aí que aparece, né? É o cara da cibernética. É o seu livro da tal da cibernética que apareceu no seminário anterior, né? Então ele fala assim, ele dá esse exemplo dizendo assim, né? Será que se eu conseguisse transmitir através de um meio de comunicação, no caso o telégrafo lá, que era o mais comum da época, né? Todas as características de uma determinada pessoa, eu conseguiria reproduzir esta pessoa do outro lado? O Lacan vai dizer, nunca. Porque este que está transmitindo, né, as características dele, provavelmente está enganando de monte. Tá? Pode enganar na altura, pode enganar na cor, pode enganar, né, na forma de pensamento, pode enganar. Se você pedir, por exemplo, para uma criança muito pequena para ela descrever a ela mesma, ela vai fazer uma descrição provavelmente muito fiel. Pode cometer enganos? Pode cometer enganos. Se ela já é um pouquinho mais velha, ela já vai querer fazer o quê? Transmitir, falar dela como alguma coisa idealizada. Algo que já não é ela, mas que talvez ela gostaria de ser. Fala, o ciúme é uma das bases para a criação desse outro. Veja como as coisas estão muito lá para trás, né? Você acha que elas estão aqui no dia a dia? Também estão, mas elas podem ter fontes, né? Você está dizendo, na hora em que eu percebo que este outro, eu posso enganá-lo e ele pode me enganar, está estabelecido o ciúme. Eu não tenho mais certeza de que a minha mãe, por exemplo, gosta só de mim. Ela pode gostar de mim, do meu pai, do meu irmão. Certo? Então eu começo a duvidar que ela seja 100% sincera. Lacan vai dizer assim, é interessante ouvir os paranoicos, porque nos paranoicos isso ganha uma outra dimensão. Eles começam a ter porque eles enganam a eles mesmos. Eu não preciso enganar o outro. Eu não preciso ser enganado pelo outro. Que, de certa forma, eles são eles e o outro. Esta alteridade deste outro que está lá fora, não está lá fora, está dentro. Inclusive, quando eles ouvem vozes, eles sempre dizem assim, é uma voz estranha. Ouvindo um outro falar comigo. Essa divisão chega ao ponto de dividir para fora. Que a gente fala que a pessoa aparece normalmente o bonzinho e o mal, né? Eles aparecem como dois personagens, né, muito diferentes do lado de fora. Vira e mexe, os filmes exploram muito isso, né?
Mas esta divisão, ela já existe dentro. Porque eu me formei a partir do outro. Então, quando ele diz, né, foi o outro que me bateu, o que o Lacan está dizendo não está errado, está certo. Porque o eu é outro. Né? Então, o outro está me batendo. O que ele está trazendo para nós aqui é essa multiplicidade que o ser humano... Então ele fala, se for um gato, gato é o gato. Não tem o gato A e o gato B, né? As pessoas dizem assim, não, meu gato hoje está mais arisco, depois está mais quieto, depois... Tá bom, é uma flutuação, mas ele não deixa de ser aquele gato. O humano é capaz de se transformar, especialmente, né, se tiver uma paranoia, em coisas muito diferentes. Né? Ter esta multiplicidade. Por quê? Porque existe esse outro que está dentro dele, vamos dizer. O desejo do outro, né? São os objetos. Então ele diz assim, o próprio humano é um objeto. Então ele fala assim, né? O que faz com que o mundo humano, né, seja um mundo coberto de objetos, se acha fundado nisto. O objeto de interesse humano é o objeto do desejo do outro. No exagero, nós poderíamos dizer assim, que os desejos são todos dos outros, são desejos comuns que estão no mundo. No exagero, nós poderíamos chegar nisso. Mas nós temos muito, e de uma forma mais forte, os desejos da minha mãe, os desejos do meu pai, os desejos dos meus professores que estiveram mais próximos de mim, dos meus chefes ou patrões, ou sei lá quem, né? Do meu cônjuge, que são as pessoas que estão próximas de mim. Interessante que ele diz assim, né? O escravo mantém a humanidade. Há alguém que o reconhece. E ele diz assim, não há uma relação equilibrada. Então, quando não há uma relação equilibrada, o que acontece é que um dos lados perde a humanidade. Aí depois ele vai explicar melhor, que ele diz assim, é isso que acontece na paranoia. O paranoico, ele anula o outro lado. Então, o quanto... aí ele fala desta luta, que é uma luta de manter o equilíbrio entre o senhor e o escravo. O escravo briga para ser tão reconhecedor, porque reconhecido ele é reconhecido pelo senhor. Mas ele quer ser tão reconhecedor quanto o senhor, para poder equilibrar esta relação. Para a humanidade, a todos. Então, que ele diz, né, quando esse desequilíbrio acontece, há uma possibilidade, há uma porta aberta para que a paranoia se instale. Porque ela é uma tentativa, e aí ele vai deixar isso mais claro depois, ela é uma tentativa de reequilibrar essa balança. Este encontro com o mundo, ele desequilibra constantemente. Nós nunca estamos relativamente acomodados. O que ele está trazendo para nós aqui? Ele tá tirando, de certa forma, né, a paranoia e a própria psicose de um lugar de impossibilidades de tratamento. Não é verdade. Não é impossível. Não podemos tratar todos? Talvez não todos. Como também não podemos tratar todos os neuróticos. Porque aí ele vai trazer o Hegel, né, a coisa do mestre e o escravo, e o Hegel trabalha muito essa coisa desse desequilíbrio nas relações. Porque ele desequilibra de tal forma que aí ele começa a falar besteira, ele, né, fala coisas que os outros não vão dizer assim, isso não existe, isso não está na realidade, você não é o Cristo, você não é, né, o Napoleão, você não é Deus, você não é isso que você está dizendo aí. Ela faz uma negativa do que ela está sentindo, né? 3 formas de negar. E aí ele fala de um mecanismo que todo mundo diz que é o mecanismo de projeção. Eu projeto no outro um sentimento que o outro tem sobre mim. Mas, na verdade, é um sentimento que eu tenho sobre ele. Eu o amo. E aí eu posso trocar, ele fala de uma inversão que é, quem me ama é ele que me ama. Mas sou eu que o amo. Né? Eu o odeio, mas eu faço a troca também, dizendo assim, quem me odeia é ele.
Porque nós estamos o tempo todo nesse jogo entre o eu, né, e este sujeito do inconsciente. Isso permite que eu fique fazendo essas trocas. Na paranoia, fazendo essa mudança nessas formas negativas. A neurose é uma tentativa exagerada de estabilidade. A paranoia, o que o cara vai tentar fazer? Ele vai tentar se elevar além de todos que existem no mundo. Certo? A neurose histérica, quando ela é grave, ela pode trazer sintomas físicos, né, que rebaixam essa pessoa, de certa forma, numa condição física que não é a mesma das outras pessoas no mundo. Né? Então, o que é esta tentativa de equilíbrio, ele acontece tanto na neurose quanto na psicose. Elas se manifestam de maneiras diferentes. E nós, aí ele lança a ideia da alteridade. O que é a alteridade? A alteridade é eu me construo a partir do outro. Desde que eu me construo a partir do outro, eu estou sempre fazendo o quê? Comparações. O que ele está trazendo para nós é que ele está dizendo assim, não espere haver um equilíbrio, porque esse equilíbrio nunca vai existir. Como eu fui construído através deste outro que me constituiu, eu sempre tenho a impressão, e isso é quase que incontrolável, de que o que está na mão do outro tem mais valor do que o que está na minha mão. Bem que ele está dizendo assim, o tempo todo nós estamos nesta troca com o outro. O que é que eu sinto pelo outro, o que é que o outro sente por mim. E as inversões que a gente faz. Muitas vezes eu pego o meu sentimento, né, e jogo para o outro. Isso é típico na neurose, né? Eu faço uma projeção, o mecanismo da neurose é um mecanismo de projeção. Se eu gosto daquela pessoa, eu acho que ela necessariamente deve gostar de mim. Tá certo? Isso, por exemplo, daria talvez num amor platônico, né? Eu não sei de fato se essa pessoa gosta ou não de mim, tá? Mas como eu gosto dela, tá? Eu passo o mesmo sentimento que eu tenho para o outro lado. Tá certo? Então é uma projeção de um sentimento. Se eu não gosto desta pessoa, eu posso fazer a mesma coisa e dizer assim, ela também não gosta de mim. Ou eu faço a inversão. Eu amo uma determinada pessoa e eu digo assim, mas eu tenho certeza que ela me odeia. O neurótico faz muito, e o paranoico faz, mas ele não faz exatamente com a outra pessoa, ele faz com ele mesmo. Este outro que está dentro dele, que ele mantém uma relação, né? E no caso do Schreber, depois ele vai explorar isso, o Schreber mantinha uma relação ambígua com ele mesmo. Momentos onde ele se amava muito e achava que ele seria o grande salvador da humanidade, e momentos onde ele se detestava e odiava e dizia assim, né? Isso é horrível. O que Lacan está dizendo? Vamos escutar essa pessoa e ver o que é que ela fala nesse delírio. Porque a tentativa no delírio é a tentativa de equilibrar isso, para que ela volte à normalidade.